Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo e gravando o vídeo de número 183, dia 14 de julho, já acabou esse dia na verdade, 0 hora, e o tema é religião e os religiosos. Claro que é um tema vasto, muito rico de literatura, e para quem gosta de pesquisar, muita literatura tratando de religião, de religiões, seitas, e a Bíblia já traz uma definição muito rica acerca de religião que está lá. Está na Epístola de Tiago, irmão do Senhor, Tiago 1:27, quando ele diz o seguinte acerca disso: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quando nós estudamos sobre religião, há religiões chamadas monoteístas, aquelas que seguem a orientação de apenas uma divindade, um Deus, e as politeístas, aquelas que seguem vários deuses. Entre os gregos havia muitas. Em Roma, Paulo, quando entrou na cidade de Roma, viu lá na entrada da cidade um altar e a dedicatória aos deuses, uma delas, ao Deus desconhecido. E Paulo começou aí a sua pregação mostrando quem era esse Deus que eles não conheciam. Pois bem, religião é uma coisa que vem desde o princípio do mundo. E o princípio do mundo está na Mesopotâmia, disso nós sabemos. Também na Mesopotâmia, temos aí a origem de Abraão, chamado o pai da fé. E Deus, falou com Abraão, estando ele ainda em Harã, em Ur, dos caldeus, com a sua família, que, segundo a tradição histórica ou literária histórica, os pais de Abraão eram idólatras, como eram todos os povos ali da Mesopotâmia, que é o berço da civilização. Religião, em tese, para mim, uma definição simplória, é quando alguém ou grupo de pessoas busca uma divindade ou transformam o que não é numa religião, quando estabelece regras próprias, descontextualizadas da Bíblia Sagrada, que é o único livro no mundo com autoridade para falar sobre fé, nascimento, vida, morte, eternidade, ressurreição. Não existe nenhum outro livro, é Bíblia, isso não adianta. Quando se pretende falar de Deus, religião, é Bíblia, é o que está escrito nela que nos importa. Bom, quando Abraão veio para Canaã, Abraão considerado monoteísta, não é? Abraão não trouxe nenhuma nova religião, muito pelo contrário, ele se afastou das religiões porque entendia e conhecia a existência de um único Deus, e a esse Deus Abraão seguia. Hoje temos aí os muçulmanos, que seguem o islamismo, cuja origem, segundo os textos de Maomé, reconhecem também Abraão, no árabe Ibrahim, e, logicamente, também são monoteístas, não são politeístas. Tá? Eu já disse em alguma ocasião que eu não considero Alá, como alguns definem, um falso Deus, seja como for, classificar como queira, mas a teologia islâmica que define Alá é que dá uma vestimenta equivocada em relação àquilo que Abraão trouxe para Canaã, a sua adoração, a sua maneira de buscar a Deus, os encontros que teve com Deus, as promessas de Deus para Abraão, e depois, é claro, os seus filhos, não é? Isaac e Ismael, filho da concubina Agar, que foi deixada no deserto, saiu da casa de Abraão,
e formou-se, portanto, a nação árabe, que deveriam voltar para o entendimento de Abraão, que era um entendimento pacífico. Nunca houve guerra de Abraão contra quem quer que fosse, a não ser quando ele foi lá para libertar Ló dos reis que haviam atacado as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha a convicção de uma fé pura em Deus. Não se podia dizer Abraão trouxe uma religião. Muitas vezes eu disse que se eu tivesse que escolher uma religião, eu escolheria o judaísmo por suas origens. Mas eu não chamaria isso de religião, porque tudo que se refere diretamente a Deus, que não é uma divindade, Deus é divino, mas não é uma divindade. Deus é Deus, existe. E para expressar a sua existência de maneira inequívoca, enviou seu Filho a este mundo. Eu e o Pai somos um. Jesus revelou a sua divindade para todos nós. Nele estabelecemos a fé por sua graça e bondade, porque nos chamou pelo seu grande amor. Portanto, caminhando um pouco mais neste assunto, o Evangelho não é uma religião, não se pode dizer que o Evangelho seja uma religião. Porém, há muitas pessoas que a transformam numa religião, quando se insere nela, ou nos conceitos, ou nos ensinamentos bíblicos, ensinamentos meramente humanos, ou de interesses pessoais, e aí transformam isso numa religião. E aí foi o que eu usei no tema, religião e os religiosos. Porque o pior mal que existe nesse mundo são pessoas religiosas. São pessoas que arvoram-se dentro de conceitos puramente humanos, ou às vezes até alguns próximos da verdade, mas que atrapalham a aproximação do homem a Cristo ou ao próprio Deus. Eu sempre disse, religião é um meio de atrapalhar a aproximação do homem a Deus, ou de afastar o homem até da eternidade. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, veja bem, eu só posso compreender a eternidade a partir de duas questões importantes. Primeiro, o novo nascimento, revelado por Jesus a Nicodemos, capítulo 3 de São João. Segundo, a eternidade pela sua morte expiatória no Calvário, que garante a remissão dos pecados do homem e garante, portanto, a vida eterna. Não se pode colocar isso dentro de contexto de religião, de divindades, essas coisas todas, de seitas. Não cabe isso. Pois bem, mas fazem. Então, o que cansa em nossos dias, principalmente para mim, eu me sinto cansado, quando eu vejo até em redes sociais, pessoas que acabam deixando transparecer, sabe, um ranço religioso, quando a pessoa exige que todo mundo seja igual a ele. Eu vou usar uma linguagem própria minha, que seja igual a mim. Eu acho que eu sou a pessoa mais certa do mundo e eu quero que todo mundo seja como eu sou. Isso não existe, isso é impossível. O Evangelho não estabelece isso como meta, como propriedade. Ninguém pode considerar-se... temos que ser o modelo. Pode ser tu o exemplo dos fiéis, no trato, na piedade, na fé, na pureza. Tudo isso nós compreendemos, mas é uma questão de dar exemplo de vida, de moral, de dignidade, de caráter, de fé, de confiança em Deus. É outra questão. Não tem nada a ver com questão religiosa, que os meus pensamentos religiosos, não. Mas é a pura convicção da fé em Cristo, a fé bíblica em Cristo. E quando eu digo em Cristo, eu digo também em Deus. Não há dúvida nenhuma. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, meus queridos, essa é a questão. Hoje existe, vocês vejam que há algumas chamadas igrejas evangélicas, que quando você vai buscar as razões da fé, estão todas elas voltadas intrinsecamente para questões puramente de ordem humanista ou materialista, não é outra coisa. São pessoas que vivem atrás de resolver seus problemas pessoais, interesses pessoais, de buscar o próprio conforto, sem se preocupar com o seu semelhante, com o seu próximo, ou com coisas dessa natureza. E viver uma vida folgada, esplêndida, né?
Até me lembrei agora da parábola do rico e do Lázaro, em que o Senhor disse para o rico, quando lá no paraíso ele pedia para Abraão, lá no paraíso, não lá no mundo invisível dos mortos, na parte inferior onde ele estava, no Hades, ele dizia: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou aqui em tormento. Abraão disse: olha, lá na terra você teve bens à vontade, e Lázaro somente males. E também não é possível quem está aí desse lado aí no sofrimento vir para o lado de cá, mostrando que a eternidade é um caminho sem volta, de mão única. Ou você vai para a eternidade com Cristo pela sua palavra, ou você vai para o Hades esperar o julgamento final, já sofrendo lá o que eu diria a antessala, não vou dizer do inferno, porque é o inferno propriamente Geena, e lá será lançado o anticristo, a besta, o falso profeta. Primeiramente Satanás será lançado lá quando terminar o milênio, entenderam? Então esse é o sentido. Eu não posso pensar em Cristo e pensar em religião. Não, Jesus não é religião, o Evangelho não é religião, o Evangelho é vida em Cristo, são boas novas de salvação. Então não sejamos os chatos da vez, de ficar criticando todo mundo, censurando todo mundo, como se a minha fé, a minha maneira de enxergar, de ver, a minha religião fosse melhor que as outras. Eu posso até falar do Evangelho no sentido da minha religiosidade, por exemplo, Sou uma pessoa religiosa, coisa desse tipo. Mas está muito acima de conceitos religiosos, puramente religiosos. Então, guarde-se na fé em Cristo, que a coisa mais importante da vida é termos no Senhor esta convicção e que não nos arrastamos por ideais humanos, humanistas e qualquer outra coisa que nos afaste da palavra de Deus, assim como ela nos ensina. Jesus é maravilhoso, Ele ama a todos nós. Aí veja bem, não cabe se a pessoa tem faculdade, universidade, pós-graduação, doutorado, mas não sei o que. Não, é a alma do homem que importa para Deus. Deus chamou o homem, Deus entregou seu Filho para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. É isso que importa, e com isto não há conceito algum. Só para concluir, eu estava pensando, quando Jesus veio ao mundo, eu sempre dizia, encontrou várias religiões, saduceus, haviam lá os essênios, haviam os zelotes, enfim, estavam todos eles lá, os grupos, não é? Mas às vezes tinham grupos como os saduceus ou fariseus, etc., que eram nada mais ou menos que um desvio de entendimento daquilo que Abraão viveu e por sua vida ensinou. Que Abraão não deu doutrina para ninguém, mas a vida de Abraão foi exemplar, para que nós seguíssemos os mesmos passos de fé que ele seguiu, só que dentro do contexto do Evangelho, das cartas, dos ensinos apostólicos, de tudo que está no Novo Testamento. Abraço a todos e bom descanso.